Boa tarde, amigos, tudo bem? Este vídeo eu estou fazendo para dar resposta aos católicos, que reagiram a um vídeo que eu fiz sobre se Maria teve outros filhos ou não. E alguns católicos, eles reagiram e com razão. E lançaram alguns argumentos diante do desafio que eu fiz. Qual foi o desafio que eu fiz no vídeo anterior? Eu disse o seguinte: onde consta na escritura que a palavra primogênito não signifique o primeiro entre muitos, ou o primeiro de uma irmandade, o primeiro de uma série. Esse é o meu primeiro desafio para os católicos. Pois bem, como já era de se esperar, eles não responderam à minha pergunta. E, aliás, responderam, mas não refutaram, porque responder uma coisa, refutar outra. Então, não refutaram o meu argumento e nem vão conseguir refutar. Porém, eu listei algumas respostas que eles deram por escrito e vou aqui enumerar algumas. Um escreveu que o termo primogênito foi aplicado a Jacó, que era o irmão de Esaú. E eu fui na Bíblia Sagrada, eu confesso que eu não vi a expressão primogênito sendo aplicado a Jacó. Eu vejo que a expressão primogênito foi aplicada realmente a Esaú. Está lá em Gênesis 27, 19 e 32. Quem era o primogênito era Esaú e não Jacó. Jacó, que foi que ele ganhou o direito de primogenitura, ou seja, a primogenitura que por direito era de Esaú, passou para Jacó. E por assim dizer, Jacó, nós podemos dizer que ele passou a ser o primogênito por causa da primogenitura que ele tomou do outro, vamos dizer assim, que o outro não valorizou. Mas a verdade é que a Bíblia não diz que Jacó era o primogênito. Não. Isso é desonestidade dos católicos. Você pode ler lá em Gênesis 27, versículos 19 e 32, que você vai ver claramente que Esaú era o primogênito. O que aconteceu é que ele, por não valorizar a sua primogenitura, então ele perdeu o direito de primogenitura e o direito que era seu passa agora para Jacó. Mas a verdade é que a Escritura deixa bem claro que o primogênito por nascimento era Esaú e não Jacó. Então, a Bíblia jamais faz confusão. A Bíblia jamais diz que Jacó foi o primogênito. Nunca, nunca. Ele herdou ou ele ganhou o direito de primogenitura. Então, este argumento aí católico já está derribado por terra. E o meu desafio continua. Católicos, aqui serve para os padres, para os católicos, para os professores do catolicismo, para todos aqueles que se debruçam na Bíblia Sagrada. Aqui continua o meu desafio para vocês. Me mostre apenas uma ocorrência. Eu quero apenas uma ocorrência onde a palavra primogênito signifique unigênito. Porque quando vocês dizem que Maria só teve apenas Jesus, vocês estão dando um outro significado para o termo primogênito, que nós temos lá em Mateus, capítulo 1 e versículo 25, e em Lucas 2,7. Quando Mateus e Lucas dizem que Jesus foi o primogênito, logo eles estão dizendo que Maria teve outros filhos. Por quê? Porque a expressão primogênito exige de todo mundo que tem uma mente sã, de todos aqueles que conhecem a Escritura, exige esta interpretação. Se Jesus foi o primogênito, logo teve outros filhos além de Jesus Cristo. Essa é a conclusão, católicos. Estou fazendo esse vídeo com todo respeito. Não estou pedindo você para sair da Igreja Católica. Não. Eu não peço você para sair da Igreja Católica. Ao contrário, se surpreenda. Eu peço que você fique na Igreja Católica. Você que é adventista, fique na Igreja Adventista. Você que é da Igreja Batista, fique na Igreja Batista. Você que é da Assembleia de Deus, fique na Assembleia de Deus. Você não precisa sair da sua igreja
porque você se deparou com os meus argumentos e os meus argumentos são contrários à sua igreja e você descobriu que o que a sua igreja, algumas coisas que a sua igreja ensina, está ou não está de acordo com a palavra de Deus. E você pode até perguntar, e agora, professor, eu preciso sair da minha igreja? Você não precisa abandonar a sua igreja. Você é católico, você não precisa sair do catolicismo. Você precisa apenas interpretar a Bíblia corretamente. Você apenas precisa ser honesto intelectualmente. Você deixa de ser manipulado. Você precisa sair dessa manipulação, dessa força que está sobre você, essa força religiosa que te cega. É isso que eu proponho. Os meus vídeos, a proposta dos meus vídeos, a proposta do meu discurso é que você se liberte, que você seja intelectualmente sadio e liberto. É isso. Você não precisa sair do catolicismo romano, ok, querido? Outro respondeu e disse o seguinte: olha, Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Ora, o que eu entendi da resposta ou da contra-argumentação desse outro é que ele quis dizer que o termo primogênito, ali em Mateus 1,25 e Lucas 2,7, tem esta conotação, primogênito entre muitos. O que ele está dizendo é que Jesus ali é o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero dizer aqui para você, querido católico, que realmente em Romanos, não é em Mateus nem em Lucas, em Romanos 8, 29, Jesus é apresentado como primogênito entre muitos irmãos. Neste caso aqui, não está em foco uma primogenitura de sangue, não está em foco uma primogenitura de carne. Quando Romanos 8, 29 está dizendo que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, está em foco a família espiritual. Família esta que Maria, ela passa a ser a minha irmã. Família esta. Você lembra que Jesus falou, que ele perguntou, quem são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, nesta família espiritual, família esta que segue o Evangelho, e é nesse sentido que Romanos 8, 29 está apresentando Jesus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que hão de ressuscitar literalmente, aqueles que já ressuscitaram em Cristo Jesus. Então, neste sentido, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Porém, eu quero lhe dizer, meu amigo católico, seja honesto na sua resposta. Não seja encabrestado. Desculpe eu falar assim, não seja encabrestado. Liberte-se. Não estou mandando você sair da igreja católica, repito, não estou. Eu estou apenas dizendo para você, se liberte intelectualmente. Aprenda que o termo primogênito em Mateus 1, 25 e Lucas 2,7 é primogênito de sangue. Porque quando você traz esse outro sentido e dizer que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos e nós somos irmãos de Jesus, logo ele é o primogênito, você sabe o que é que você está dizendo? Você quer saber, querido? Você está, já que você entende que primogênito entre muitos, ou que Jesus é o primogênito de muitos, e você joga para nós, somos irmãos de Jesus, você sabe o que é que você está dizendo? Quando você dá essa interpretação para Mateus 1,25 e Lucas 2,7, você está dizendo para mim, primeiro, que ali o termo primogênito tem o sentido espiritual, ok? Porque já que você reclama que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, e você coloca nós como irmãos de Jesus, olhando para Mateus 1, 25 e Lucas 2,7, você está dizendo que o termo primogênito ali é primogênito no sentido espiritual, ok? É isso. Se é isso, então, se o primogênito ali é primogênito espiritual, logo o texto ele não pode estar dizendo que Jesus é filho carnal de Maria. Você concorda? Se primogênito ali é primogênito espiritual, então logo o filho também é filho espiritual. Ok? Para sermos coerentes, se o termo primogênito em Mateus 1,25 e Lucas 2,7 deve ser entendido primogênito no sentido espiritual,
o primogênito como posição e não por nascimento, então, se é válido isso, então nós não podemos também dizer que Jesus é o primogênito no sentido carnal de Maria. Ah não, professor, mas Jesus ele foi filho de Maria. Foi? Sim, foi. Então, já que ele foi, o termo lá, a Escritura está dizendo que ele foi o primogênito de Maria. Se ele foi o primogênito de Maria, como foi na carne, então aceite que o que você puder extrair também, que havia outros irmãos, eram também irmãos na carne. A não ser que você venha dizer para mim, não todos nós católicos somos filhos de Maria. Todos nós católicos somos filhos de Maria e Jesus é o primogênito. Mas aí eu quero lhe dizer que a Escritura não ensina isso, você sabe disso. A Bíblia não ensina isso e o texto muito menos está ensinando isso, que todos os homens cristãos são filhos de Maria. Você está lendo demais, você está vendo demais. O texto apenas está dizendo que Jesus é o primogênito de Maria. Outro escreveu e diz que ali é primogênito de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, aprenda a ler. Seja honesto. O texto está dizendo que Jesus é o primogênito de Deus. Você está lendo demais, você tire as escamas dos seus olhos. O texto em Mateus 1,25 e Lucas 2,7 está apresentando Jesus como primogênito de Maria e não de Deus. É bem verdade que em Hebreus 1,6 Jesus é descrito como primogênito de Deus, que diz, e outra vez, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Claro que em Hebreus 1,6 Jesus é o primogênito de Deus. Por exemplo, lá também em Colossenses 1,15 Jesus é o primogênito de toda a criação, ok? Lá em Colossenses 1,18 Jesus é o primogênito dos mortos. Em todos esses casos, querido, a expressão primogênito significa primeiro de muitos. Você não conseguirá trazer um exemplo, mas não conseguirá trazer um, que a palavra primogênito não signifique primeiro dentre muitos. Você não conseguirá trazer um exemplo, apenas você, com licença da palavra, você vai berrar, você vai estrebuchar, você vai espernear, você vai apelar para o sofisma, você vai apelar para a distorção da palavra de Deus, que você tem feito isso. Desculpe a minha sinceridade, mas as únicas respostas que eu tenho lido aqui, nos comentários abaixo, são respostas desonestas. A verdade é que a palavra primogênito sempre significa o primeiro entre muitos, o primeiro de uma série. E volto a dizer, aquele que respondeu para mim que ali significa primogênito de Deus, não é. Leia com atenção Mateus 1,25 e Lucas 2,7. Ela não está dizendo que Jesus foi o primeiro a nascer de Deus. Ela está dizendo que Jesus foi o primogênito de Maria, querido. Vamos ser honestos. Eu volto a dizer, eu não estou levantando esses argumentos para você deixar a sua igreja, não. Volto a afirmar, você não precisa deixar a igreja católica. Você não precisa deixar a sua igreja. Eu não estou te pedindo isso. Eu estou pedindo apenas para você ser honesto. Seja honesto com você mesmo. Tenha honestidade. Tenha sinceridade. Tenha coragem de falar a verdade. É só isso. Professor, você está falando isso porque você é da ala protestante, da ala evangélica? Não. Eu sou da Assembleia de Deus, mas se você quer saber, veja todos os meus vídeos. Eu já postei vídeos confrontando algumas doutrinas da minha igreja. Eu não sou escravo de nenhuma igreja, eu não sou escravo do sistema religioso. Eu não sou. É você que está sendo escravo. Quando você vem dizer que Jesus não é o primogênito de Maria no sentido carnal, você nega que Maria teve outros filhos, você está seguindo a tradição da Igreja Católica. Você está seguindo o próprio Evangelho de Tiago, você está seguindo Orígenes, você está seguindo Tomás de Aquino, você está seguindo Santo Agostinho, você está seguindo os padres da igreja.
Só isso. Você não está seguindo a Escritura neste ponto. Amém, querido? Eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento e para os outros. E a pergunta continua. Você é capaz de me mostrar um versículo na Bíblia Sagrada onde a palavra primogênito signifique unigênito? Porque da forma que você dá a explicação e diz que Jesus foi o único a nascer, você está dizendo o quê? Que primogênito significa unigênito. Mas isso não é verdade. Então me mostre, aqui continua o desafio. Para você, para o padre, para o papa, para o bispo, para o arcebispo, para todos os que estão vendo o meu vídeo. Todos que estão ouvindo. Aqui continua o meu desafio para a ala católica. Me mostre uma ocorrência só em toda a Bíblia Sagrada em que a palavra primogênito signifique unigênito ou tenha conotações ou conotação de unigênito. Você não vai me mostrar. Essa é a verdade. Você não vai me mostrar. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.